boa tarde a todos. Salve Maria, é uma honra, uma alegria estar aqui, né? Estar em casa, acima de tudo, né? Em companhias tão familiares como essa. Saudar Felipe Mateus. E Felipe Mateus, na sua pessoa, eu peço licença para agradecer e para parabenizar neste evento. Já vamos aos seus estertores, já vamos aos seus momentos finais desse final de semana. Então, acima de tudo, uma palavra não somente de agradecimento pelo convite, mas também uma palavra de parabenização, de congratulação, né, por um evento como este. Fazia tempo que nós, fiéis desta arquidiocese centenária, desta cidade antiquíssima, desta terra de Santa Cruz, fazia tempo que carecíamos de um evento como esse, onde nós pudéssemos congregar, reunir nossos irmãos católicos daqui e de Alhures, né, para, no final de semana, tentar expor e pensar um pouco sobre toda essa perplexidade que nos assombra na igreja hoje em dia. Então, minha palavra inicial seria de parabenização pelo evento. Eu acho que o evento realmente alcança e supera as suas expectativas para um primeiro encontro. E também, nesse ínterim, parabenizar e reconhecer a sensibilidade do Instituto Federal da Paraíba, né, do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Paraíba, o IFPB, de acolher esse evento, né? Eu conversava com o Felipe durante o planejamento do evento, que uma das possíveis críticas que o evento receberia por parte do IF, por parte da instituição, seria se tratar de um evento meramente católico, um evento de mera pregação religiosa, né? Uma mera pregação de convertidos. E o evento se mostrou muito mais do que isso, né? Desde a primeira intervenção de Taiguara até o dia de hoje, né, com momentos ápices que nós tivemos ao longo deste final de semana, ficou muito claro que esse evento, muito mais do que uma mera pregação de convertidos, foi um evento marcante de sociologia política, um evento onde nós pudemos avaliar e avalizar as nossas forças, não somente intramuros, mas extramuros, como que nós católicos podemos fazer alguma coisa fora da sacristia, não é? E enfrentar o mal lá fora também, já que o mal de lá fora vem nos incomodar nas nossas sacristias, né? Nada mais justo que nós possamos fazer a verdadeira e justa guerra de defesa da civilização cristã e de defesa da nossa Igreja Católica, mãe e mestra de todos os povos. Então, uma palavra também de agradecimento ao IF por ter aberto suas portas no final de semana a este evento que se caracteriza por um evento histórico, não somente por um evento fundante, o primeiro desta monta que nós temos notícia aqui no Estado, eu diria, não somente em João Pessoa, mas em todo o Estado, mas também o contexto em que se coloca esse evento, né? Um grupo de fiéis que se reúne para pensar a igreja, para pensar os desafios de ser católico na contemporaneidade, no ano centenário de Fátima, no ano dos 300 anos de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no ano da primeira década, aqui uma imagem marcante do pontificado de Bento XVI, na década do motu próprio Summorum Pontificum, que foi editado em setembro de 2007 e completa 10 anos, agora em 2017. Mas, como nem tudo são flores, também no aniversário da Reforma Protestante, né? Nem tudo são flores, né? Vamos com calma, né? Nem tudo são flores. Mas um contexto propício para que nós realmente façamos um grande exercício de reflexão, né? E é a isto que este evento se propõe, e única e exclusivamente pela graça de Deus e a intervenção da onipotência suplicante de Nossa Senhora para conseguir o bom êxito e o bom termo que este evento já demonstra ter. Mas, dito isso, cabe-nos, nesse momento final, nessa palestra de conclusão desse evento,
refletir um pouco sobre talvez um dos temas mais palpitantes e talvez o sujeito oculto, não querendo parafrasear nenhum ex-presidente da República, mas o grande sujeito oculto de muitas das palestras que nós tivemos aqui, não é? Em uma ou outra intervenção, a gente sempre via o tema teologia da libertação aparecendo, né? A gente ia, refletia e esbarrava na realidade concreta da teologia da libertação. Então, nada mais propício de que nós encerremos esse nosso encontro, encerremos essa nossa quase tertúlia de final de semana com este tema. E é isto que nós nos prestamos a analisar a partir de agora. Inclusive, colocar o marcador aqui, para evitar os prolixos, sempre precisam falar com o cronômetro por perto. Mas, muito bem, dito isto, eu pediria licença para começar com uma breve digressão, que na igreja e na eclesiologia, na teologia, nós sempre partimos para o estudo da igreja, a análise da igreja, ou seja, nós sempre fazemos uma eclesiologia a partir de uma teologia. É indispensável, antes de pensar igreja, antes de pensar aquilo que a igreja é necessário que nós tenhamos muito assentado aquele que é o fundador desta própria igreja, né? É despiciando uma definição sobre igreja se nós não temos muito claro quem é o fundador da igreja, né? Se não temos Deus por objeto primário e a partir então de Deus uma reflexão a respeito de sua igreja. Por que isto se faz necessário? Nós vemos no próprio relato dos evangelhos isso ficar muito, muito claro. Quando nós vamos ler Marcos, o evangelho de São Marcos, e Taiguara, inclusive, concluiu a sua fala citando essa passagem, né, a fundação da igreja em Cesareia de Filipe, né, o único ato que nosso Senhor Jesus Cristo realiza em Cesareia de Filipe é a fundação da igreja, né? Por isso daí a igreja romana, né? A igreja ela é fundada no centro, no Império Romano, na plenitude dos tempos, portanto. E antes da fundação, antes daquele diálogo comovente que todos nós temos recordação de nosso Senhor Jesus Cristo com São Pedro, existe uma breve enquete, uma breve pergunta de nosso Senhor, onde ele então questiona os seus discípulos, os seus apóstolos, que participaram da sua vida comunitária ao longo dos 3 anos de apostolado de Nosso Senhor. Então, Nosso Senhor pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Esta pergunta que Nosso Senhor faz, momentos antes de fundar a igreja, ela se demonstra fundamental. Porque a resposta dos apóstolos, e principalmente a resposta de Pedro, é fundamental para que a igreja possa ser fundada, ou seja, o corpo místico de Cristo continuado na história que é a igreja, esteja, desde seu primeiro momento, em sintonia com o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, presente encarnado na história, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esse corpo místico que se prolonga ao longo da história, que é a igreja, precisa, no momento de seu nascituro, já ter uma total sintonia com o seu fundador. Daí porque se faz tão necessária essa pergunta. Se nosso Senhor Jesus Cristo fosse para os apóstolos e para Pedro um Barrabás, se nosso Senhor Jesus Cristo fosse um mestre, um rabi, um grande líder social, um grande líder sindical, a eclesiologia que nasceria dessa teologia, a igreja que nasceria dessa definição de Cristo, seria uma igreja totalmente diferenciada do corpo místico de Cristo. Seria desde aquele momento uma ONG, seria desde aquele momento um partido político. E nosso Senhor não tinha o objetivo de fundar um partido político, nosso Senhor tinha o objetivo de fundar a sua própria igreja, e seria o seu próprio corpo místico, glorioso, ressurreto,
ao longo da sua história. Portanto, é importante a resposta de Pedro: tu és o Cristo, tu és o ungido de Deus. Se Pedro compreende esta realidade, se Pedro corretamente define quem é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro terá a capacidade, portanto, de guiar este corpo místico que ele corretamente definiu ao longo da história. E é por isso que toda a eclesiologia, toda reflexão a respeito da igreja começa necessariamente a partir de uma correta compreensão da pessoa de Deus, da teologia, da cristologia. E é isso que nosso Senhor faz em Cesareia de Filipe. Essa primeira enquete, essa enquete prévia para só então fundar a sua igreja. Então nós vemos que a pergunta fundamental em teologia se dá acerca do conhecimento de Deus. É necessário o conhecimento de Deus para que deste conhecimento e desta correta definição nós possamos conhecer e bem definir aquilo que é a sua continuação ao longo da história, que é a igreja. E é este o grande problema, e esta é a grande dificuldade filosófica e também teológica, a grande aporia filosófica do sistema que a teologia da libertação tenta importar para dentro da Igreja Católica. A grande perversão, e talvez é isso que eu pretendo insistir nessa nossa fala, é que muitas vezes nós, católicos conservadores, temos esse problema e esse preconceito, eu diria, com a teologia da libertação, de definir muito a prioristicamente a teologia da libertação. A teologia da libertação é um movimento de infiltração comunista dentro da igreja, feito e projetado pela KGB, o senhor Ion Pacepa, o ex-agente da KGB, demonstrou tudo. Então, a teologia da libertação nada mais é do que um gramichismo dentro da igreja e ficamos por aí. Uma definição e uma reflexão totalmente baseada numa ação humana. Uma ação totalmente histórica, uma análise completamente histórica a respeito da teologia da libertação. E aí nós passamos a acreditar que quando esse interesse de dominação gramsciana dentro da igreja não se fizer mais necessário, quando as estruturas humanas que pensaram e conceberam a teologia da libertação na Rússia caem com o Muro de Berlim, então o problema começa a ser resolvido e após o pontificado de Bento XVI, tudo fica mais resolvido dentro da história da igreja. Bento XVI consegue refutar ideologicamente e materialmente a teologia da libertação dentro da igreja, e agora, depois do pontificado de Bento XVI, cá estamos nós discutindo os problemas da Amoris Laetitia, cá estamos nós discutindo a ordenação de mulheres ao diaconato, cá estamos nós discutindo as dificuldades da ordenação sacerdotal de homens casados, etc, etc. Ou seja, aqueles temas que pareciam ter sido sepultados, ressuscitam, vêm novamente à baila. Por quê? Porque a estrutura da teologia da libertação é uma estrutura que vai muito além de uma mera ação humana, de uma mera ação de infiltração comunista dentro da igreja. É, antes de mais nada, um sistema filosófico, é, antes de mais nada, um antissistema que brota, que tenta se fundir com os alicerces da teologia católica. E talvez o que eu pretendo demonstrar ao longo dessa preleção é exatamente isso, é que a teologia da libertação, na verdade, é um velho inimigo da Igreja Católica que ao longo dos séculos se reveste, se transforma, se especializa, e que com ele nós já temos um embate de pelo menos 20 séculos. Então, de onde que surgem as raízes, portanto, dessa teologia, desse sistema teológico, digamos assim, que tenta encontrar espaço dentro da teologia católica?
Talvez a dificuldade comece precisamente com este axioma que eu apresentei no início, que não há eclesiologia sem uma correta teologia, e não há uma correta teologia sem um correto conhecimento a respeito de Deus. O professor Raso, fiquei muito feliz lá atrás, aliás, fiquei feliz com muitas falas, inclusive o recado de Felipe Mateus pelas palavras do senhor Sepúlveda hoje de manhã, que a gente fala melhor quando diminui as palavras e age mais, né? Então, vou tentar ser objetivo e sucinto nas minhas palavras, né? Vou tentar seguir o exemplo que o próprio Felipe Mateus me ensinou a seguir. Bem, mas, dito isto, o professor Raso e outros palestrantes, como o próprio senhor Sepúlveda, brilhantemente na sua fala na manhã de hoje, também Taiguara, nos mostrou uma sucessão, uma construção que se dá ao longo da história, e como que essa construção que se dá ao longo da história tem como único objetivo criar um arcabouço para destruir, para minar as bases do arcabouço católico, do entendimento católico e do modo católico de enxergar a realidade. E a realidade mais importante de todas as realidades é a realidade por antonomasia, ou seja, o próprio Deus. Então, o conhecimento a respeito de Deus, ou seja, o problema do conhecimento em realidade, que o professor Raso brilhantemente nos apresentou a sua origem, com os sofistas, talvez o ponto de partida para que a gente consiga definir ou categorizar os sistemas filosóficos da teologia da libertação. Na Idade Média, a teologia e a filosofia escolástica resolveu muito bem o problema apresentado pelo professor Raso, quando ele falava dos sofistas, e o início e ali a gênese do relativismo, a partir dos sofistas. Isso é resolvido no sistema medieval e na filosofia escolástica com o tomismo aristotélico, quando o conhecimento é definido a partir de... Santo Tomás define o conhecimento como a adequação da inteligência à realidade. Então, esse é o grande sistema que vigora durante a Idade Média. E é nesse sistema filosófico, né, e nós bem conhecemos isso, que toda teologia precisa estar ancorada na filosofia. A teologia busca da filosofia o seu instrumental, o seu linguajar, né? Quando nós falamos que na missa acontece o milagre da transubstanciação, o que estamos fazendo é aplicar uma linguagem filosófica de substância, de matéria, de espécie, de transubstanciação, de movimento, de potência para ato. Então, estamos usando uma linguagem aristotélico-tomista, quando a gente fala da teologia da transubstanciação. Então, toda teologia precisa de uma filosofia para se expressar. Então, a filosofia vigente no sistema medieval, a filosofia escolástica, que tinha por base esse axioma, que o conhecimento é a adequação da inteligência à realidade. Então, é nisto que se baseia a teologia medieval. Isso começa a vir à baila, isso começa a ser colocado em xeque a partir do século XVIII. Então, nós temos todo o florescer da teologia católica tal qual ela é, e no século XVIII nós podemos então encontrar a primeira grande objeção, ou o primeiro grande sistema epistemológico que se coloca contra a definição de conhecimento de Santo Tomás, que é o florescer, a gênese do idealismo alemão, com o nosso querido amigo Immanuel Kant, né? Kant, e muito foi dito e muito foi falado a respeito ao longo desse final de semana disso, né? O problema dos cristãos que de dentro do cristianismo colaboram único e exclusivamente para bagunçar o próprio cristianismo, né? Então, Kant era um desses inicialmente, né, um desses carolas iniciais, que a única grande contribuição que deu para a cristandade foi fornecer o instrumental para a destruição dessa própria cristandade, né? Então, Kant,
ele começa a colocar em xeque a definição e o sistema filosófico de Santo Tomás ao propor, ao ressuscitar, na verdade, aquilo que o professor Francisco Raso nos falava na sua palestra, que o conhecimento ele é inacessível à abstração. O ser humano não tem a capacidade de, a partir da abstração, chegar à realidade, ao conhecimento da realidade. Então, Kant, nas suas críticas, na sua primeira das suas três críticas, a crítica da razão pura, Kritik der reinen Vernunft, crítica da razão pura, e a crítica da razão prática, basicamente o que ele quer nos dizer olha, quando o ser humano ele pensa, ele simplesmente abstrai, e ao abstrair ele não consegue acessar a realidade, ele consegue acessar aos fenômenos, ao fenômeno, a uma realidade distorcida. Ele só consegue acessar a realidade tal qual ela é ao agir. O ser humano só consegue acessar o noúmeno na ação e não na abstração. Então, Kant começa a colocar em movimento uma filosofia que atenta diretamente contra o conhecimento, a possibilidade de acesso ao conhecimento da realidade. Isso inicia-se com Kant, no idealismo alemão, e o principal acólito dessa teoria de Kant será Hegel, um dos principais nomes que surgem no idealismo alemão. Hegel, ao meu ver, é o nosso principal problema para entender teologia da libertação. O que é que Hegel acrescenta a essa fala inicial e a esse problema inicial de Kant? O Hegel ele concorda com Kant e diz que o conhecimento, o acesso à verdade, ele é travado pelo conhecimento. O conhecimento ele atrapalha a abstração da realidade, mas Hegel tenta resolver esse problema ao propor um método que é o método dialético, mais uma vez ressuscitando a antiga filosofia pré-tomista. E que método é esse? O método dialético é o método de acesso ao conhecimento a partir, então, do conflito entre teses e antíteses. Hegel observa a história do conhecimento e Hegel diminui a epistemologia a uma série sucessiva de teses e antíteses e produzem sínteses. Essa é a metodologia que ele propõe para a gente resolver o problema inaugurado por Kant. O único problema é que Hegel, ao propor a história do conhecimento como as sucessivas sínteses a partir de teses e antíteses, introduz na filosofia moderna, na crescente filosofia moderna, um movimento, que é um conceito aristotélico. Então, todo movimento em filosofia precisa de um começo e precisa de um fim. Então, como é que Hegel resolve esse problema? Introduzindo, além do método dialético, introduzindo um espírito. Como que Hegel resolve esse problema do conhecimento final? Como é que nós chegaremos à verdade? Se você perguntar para Hegel se existe a verdade, ele vai dizer para você, olha, a verdade ainda não existe, mas a gente está chegando lá, a gente está caminhando para ela, estamos em processo de construção da verdade. E essa verdade, ela irá ser construída no momento final da história, no último ciclo de teses e antíteses, quando essa tese e essa antítese será esse próprio espírito superior, que seria uma grande tese, que criaria uma antítese dele próprio, ou seja, esse ser superior se alienaria, e esse termo é o primeiro a introduzir na história do pensamento moderno, é Hegel, Então, hoje, quando a gente... os alienados, O Hegel, ele propõe, então, que esse espírito superior se alienaria. Alienar é criar um outro eu, a sua antítese. Então, a partir da tese, que é esse espírito superior,
com a sua antítese, a sua criação, sugeria a síntese final e finalmente, a verdade definitiva a respeito de todas as coisas. Então, Hegel, ele, além de introduzir o método dialético, ele introduz no idealismo alemão um conceito de criação do mundo a partir de um ser superior, onde, a partir dessa criação contrária, errada, estranha, confusa, este ser superior chegaria ao seu próprio conhecimento. Esse ser superior estaria aprisionado dentro dessa sua antítese, dentro desse seu outro eu, desse seu anti-eu. Então, é o início de uma filosofia totalmente imanentista do idealismo alemão. E é aqui onde eu gostaria de fazer chamar a atenção de vocês. Que o marxismo, e isso nós iremos discutir, em companhia de senhores ilustres como o padre Gustavo Gutierrez e Edgar Terva, mais para frente. Então, não há dúvida que o sistema da teologia da libertação é um sistema marxista. Não há dúvida sobre isso. Isso é muito claro para todos nós. O que às vezes escapa de nossa análise é que o marxismo, e é isso que eu estou tentando demonstrar aqui, ele surge de uma veia imanentista da história, ele surge de uma veia, podemos dizer, gnóstica da história, onde a noção de um ser superior, leia-se, Deus, está preso, aprisionado na sua criação, na sua antítese. E isso é importante para a gente conseguir entender como é que uma veia tão marxistoide, tão materialista como a teologia da libertação, tão crítica, tão racional da teologia da libertação, de uma hora para outra agora resolve fazer e salvar a Mãe Terra, salvar Gaia, Como que a partir de uma teologia totalmente marxistoide e materialista, nós passamos para uma teologia totalmente mística, como, por exemplo, esse ecologismo difuso, que é totalmente místico, que a teologia da libertação se reveste hoje? Como é possível, de um sistema marxista, nós passarmos a um sistema totalmente imanentista, místico assim? Por conta da origem do marxismo, que é a origem da teologia da libertação, que tem uma veia totalmente imanentista, como a gente começa a perceber aqui a partir de Hegel. Então, adiantando um pouco na história, até chegar a 1975 com Gutierrez, veja de que ponto nós saímos, de Hegel para Gutierrez. Mas vamos lá. Então, Hegel, ele introduz essa noção de uma tese e de uma antítese realizada por um espírito superior, que seria a catarse histórica, o ápice histórico, o descobrimento verdadeiro dentro da história. Os seus sucessores, os hegelianos, e aí nós chegamos a Marx como um bom hegeliano que era, tentaram retirar essa característica imanentista, essa característica espiritualista da filosofia de Hegel, introduzindo uma filosofia materialista. Então, é isso que o nosso próximo autor da noite, Ludwig Feuerbach, tenta fazer. Ludwig Feuerbach pega a filosofia de Hegel e diz, ok, a verdade, ela não é captada a partir da abstração, concorda, portanto, com Kant. A verdade, ela é atingida única e exclusivamente na história a partir de um processo dialético, concorda, portanto, com Hegel, mas retira o espírito universal proposto por Hegel e coloca no seu lugar o seguinte, olha, o motor das teses e das antíteses ao longo da história não é um espírito superior, mas é a humanidade movendo-se em massa, movendo-se em bloco. Esse é o espírito que move as teses e as antíteses ao longo da história. Então, Feuerbach, ele começa a retirar esse caráter imanentista e a materializar, a tentar materializar a doutrina imanentista de Hegel.
Um único problema continua, é que Feuerbach diz o seguinte: olha, Hegel propõe o espírito superior e diz que para esse espírito superior se conhecer, ele precisa se alienar, ele precisa criar um outro eu. Então, se agora a gente coloca a humanidade no lugar desse espírito superior, essa humanidade vai precisar se conhecer no final da história. E ela vai se conhecer como? Se alienando. E como que é essa alienação da humanidade? A humanidade se aliena, ao criar Deus. Deus é fruto da alienação da sociedade. A sociedade cria Deus como antítese, para a partir dessa sua antítese, né? Então, enquanto o homem é limitado, Deus é ilimitado. Enquanto o homem é mortal, Deus é imortal. Então, Deus surge como antítese da tese humana para então produzir-se uma síntese. E esse é o título da obra de Ludwig Feuerbach, a síntese do cristianismo. O cristianismo ele é necessário porque ele é a síntese. Ele surge desse desejo humano de se autoconhecer. E Deus, então, é uma construção desse homem na sua necessidade de se conhecer. E o melhor sistema para fazer isso é o cristianismo. Portanto, vamos fazer uma síntese com o cristianismo. Eis a obra de Ludwig Feuerbach. Feuerbach, então, encontra um crítico à sua filosofia, que é Karl Marx. Karl Marx diz que Feuerbach ele fracassa ao tentar materializar a doutrina imanentista de Hegel, porque ainda apela para um mundo metafísico, ainda apela para um mundo fora do plano histórico. Então, o que Marx faz, na verdade, é retirar Deus completamente da história e agora dizer: a verdade é produzida a partir de uma dialética, mas de uma dialética materialista. Agora não é homem fazendo teses e antíteses com Deus, mas é o homem produzindo uma tese e uma antítese de si mesmo. E a síntese da humanidade surgirá, portanto, a partir de um conflito dialético de diferentes classes de humanidades, de diferentes classes de homens. Né? Então, materialismo dialético, materialismo histórico, que a gente tanto conhece. Então, este é o contexto, o apanhado que a gente pode fazer para chegar, finalmente, no veio marxista da teologia da libertação. Então, a teologia da libertação ela é um sistema marxista, mas como todo sistema marxista, é um sistema marxista que deriva de um sistema anteriormente imanentista, de um sistema hegeliano imanentista. E o que a teologia da libertação pretende fazer? Marx era materialista. Marx colocava o homem fazendo dialética com o próprio homem. O que a teologia da libertação irá propor novamente é uma nova dialética do homem com um novo ser superior. O ser superior que será então retirado da teologia católica, que será transformado num ente metafísico abstrato e, uma vez assim feito, será utilizado pelo sistema da teologia da libertação para a sua própria dialética. Então vejam que o sistema teológico da teologia da libertação é algo muito mais profundo do que uma mera ocupação de espaços. Né? A teologia da libertação não foi somente a KGB comprar lá, fazer lá o nosso pacto de Metz, né? impedir que o Concílio Vaticano II falasse mal do comunismo, para permitir que alguns bispos pudessem participar do concílio. Não foi simplesmente comprar alguns bispos lá do pacto das catacumbas com Dom Helder Câmara para fazer o encontro de Medellín em Puebla, em Colômbia. Muito mais do que uma mera cooptação, o que a teologia da libertação fez foi criar um novo sistema imanentista para fazer oposição ao sistema teológico católico, uma
depravação, portanto, do antigo modo, do antigo sistema tomista de conhecer a Deus para um sistema imanentista de conhecimento de Deus, um conhecimento baseado na gnose, um conhecimento gnóstico. Então, se isto procede, nós estamos diante de uma heresia, que é o gnosticismo, que é uma heresia que nós enfrentamos há pelo menos 20 séculos, que começou pelo menos no século I ao século II, e foi combatido por São Paulo, e foi combatido por tantos e tantos santos, já no período da patrística. Então, se nós entendemos a teologia da libertação como um sistema imanentista, um sistema, portanto, gnóstico, que se reveste e que adquire diferentes roupagens ao longo da história, nós iremos conseguir entender como que a gente pode passar, e agora me encaminho para a parte final dessa preleção, como que nós conseguimos passar de um Frei Leonardo Boff, né, de uma calça jeans surrada, de uma polo surrada, de um anel de tucum surrado no dedo, para padres muito bem trajados, muito bem vestidos, de ternos bem cortados, de trato alinhado, mas que falam precisamente a mesma coisa, né? Nós temos um completo... Isso eu ia trazer no final, mas já agora a título de provocação, né, já que o tema me permite, nada mais natural e nada mais explicável quando a gente observa o seguinte: a gente pega um padre da teologia da libertação e, diante da Eucaristia, retira da Eucaristia todo e qualquer valor, toda e qualquer simbologia propriamente católica, transforma, por exemplo, a Eucaristia, como nós iremos ver com Gustavo Gutierrez, numa mera celebração da comunidade, numa mera celebração da fraternidade humana. Portanto, a Eucaristia é um grande vazio. A Eucaristia não é a presença física, sacramental, corpórea de nosso Senhor Jesus Cristo nas espécies consagradas. A Eucaristia deixa de ser isso, passa a ser um grande vazio, e este vazio deve ser preenchido com a ação de graças da comunidade, que se autocelebra, né? Isso, a gente fala, eu falando isso, todo mundo acende a luzinha, teologia da libertação, ok, a gente já está vacinado. Mas aí a gente pega alguns padres muito modernos, no sentido pejorativo do termo, que escrevem livros, por exemplo, o que é a Eucaristia? Ele se pergunta, o pão e o vinho consagrado tão somente? Não. A Eucaristia é um grande valor e, acima de tudo, um grande e bonito vazio. A Eucaristia é um grande vazio. Isto foi escrito num livro de menos de 4 anos de idade, né, por Sua Excelência Reverendíssima, o Padre Fábio de Mello. Então, Fábio de Mello, todos nós conseguimos observar um padre da teologia da libertação e vem e diz: olha, a Eucaristia é um vazio que é preenchido pela comunidade e se celebra. Ok, nós conseguimos acender a luzinha da teologia da libertação, porque a gente vai ver lá o padre de Tucum, a gente vai ver o marxistoide lá, mas aí a gente hoje tem teólogos da libertação que oram em línguas. Hoje a gente tem teólogos da libertação que conseguem falar, que conseguem se expressar e com toda naturalidade, com toda a desenvoltura necessária, nos sistemas panteístas de hoje em dia, nos sistemas que nós temos, nos sistemas ecologistas, nos sistemas esotéricos que aparecem hoje em dia. Então, a teologia da libertação, ela se reinventa ao longo da história. Hoje nós não vamos esperar que os seminários tragam para nós padres da teologia da libertação, como há 50 anos atrás, como em Puebla, como em Medellín. Não, hoje os padres da teologia da libertação conseguem rezar em línguas, os padres da teologia da libertação conseguem ter todo um linguajar
todo um linguajar próprio de um veio mais, de um veio muito mais esotérico do que o veio materialista propriamente dito da teologia da libertação. E como que isso é possível se a teologia da libertação é marxista? A teologia da libertação é marxista, mas ela é, antes de tudo, um sistema hegeliano, ela é, antes de tudo, um sistema imanentista, ela é, antes de tudo, um sistema de teses e de antíteses. Então, se é assim, nada mais natural que a teologia da libertação consiga produzir diferentes teses e de diferentes antíteses. Então, se nós tivemos, a partir de 1975, a geração 1.0 de padres da teologia da libertação, né, que são materialistas, que são racionalistas, que fazem o discurso da crítica, nada mais natural que nós tenhamos uma segunda geração de padres da teologia da libertação, esotéricos, com um linguajar muito mais esotérico e muito mais afastado do materialismo seco, do materialismo de luta de classes que nós tivemos na primeira geração. Agora, com um revestimento diferenciado daquele revestimento da primeira geração de padres marxistas, que ficava muito claro isso, né? E nada nos impedirá, meus senhores e minhas senhoras, que nós tenhamos no futuro uma terceira geração de padres da teologia da libertação, que não somente dominem um linguajar esotérico de uma época que cultua uma nova era, como a época atual, mas que saibam dialogar e que saibam colocar no meio de seu discurso palavras, trechos e jargões do nosso meio conservador. Nada impedirá que uma terceira geração de padres da teologia da libertação apareçam de batina e sobrepelis de renda. Porque o sistema da teologia da libertação é um sistema de teses e de antíteses, é um sistema que procura a sua reinvenção ao longo do tempo. Então, isso tudo tem origem quando nós desvirtuamos o sentido de conhecimento a respeito de Deus. E quando, a partir desse conhecimento desvirtuado a respeito de Deus, que para o marxista, para o teólogo da libertação da primeira geração, vai ser o Deus operário, vai ser o Deus libertador dos oprimidos, dos opressos. Para a segunda geração de teólogos da libertação, esse Deus vai ser o ser transcendente, o ser que a todos abraça, que a todos alcança, que a todos permite uma experiência pessoal, apelando para os sentidos. E, portanto, nada impede que este Deus, para uma terceira geração de teólogos da libertação, seja um Deus regulador, um Deus organizador das relações humanas, onde um rubricismo, onde uma metodologia, onde uma prática voltada para uma lei e para um rubricismo, para um canonicismo em estricto senso, seja necessário um Deus regulador das relações humanas, um Deus organizador da sociedade, Então, a teologia da libertação irá reinventar o seu discurso a partir do momento que ela não tem compromisso nenhum com a regra tomista de adequação da inteligência à realidade. Se a realidade ela não é alcançável aos sistemas de abstração humana, portanto, a realidade é algo que nós poderemos mudar ao nosso bel prazer quando nos for necessário que isso aconteça. Então, essas seriam algumas anotações para que a gente entenda. E Felipe Mateus me controla no tempo, quantos minutos eu ainda tenho, mas isso tudo foi necessário para... Como?
para que a gente entenda que é muito simplista de nossa parte simplesmente dizer, e eu irei apresentar algumas falas nesse sentido, que a teologia da libertação nasce única e exclusivamente pela brecha deixada pelo Concílio Vaticano II. Isso tem a sua verdade, como nós veremos, né? Isso tudo nasce de um conceito proposto na Lumen Gentium, que desde a Lumen Gentium, desde essa definição de igreja da Lumen Gentium, retira como definição da igreja o corpo místico de Cristo continuado na história, a definição tradicional, escolástica, clássica da igreja, para a igreja como um mero sacramento de salvação e de reconciliação da humanidade com Deus, que é algo que qualquer templo maçônico ficaria muito feliz em afirmar, né? Que a definição de igreja e aquilo que é a igreja é a reconciliação da humanidade plena, da humanidade toda com Deus, né? O reencontro da humanidade com Deus, o reencontro dessa tese, humanidade, com a sua antitese, Deus, para, a partir daí, construir a sua síntese, né? Então, a doutrina imanentista maçônica ficaria muito feliz com essa definição que a gente encontra no parágrafo 2º da Lumen Gentium. Claro que isso abre brechas para que alguns teólogos, com todas as aspas que a gente possa colocar no termo, como, por exemplo, o padre Gustavo Gutierrez, explore essa brecha deixada no conceito de igreja pelo Vaticano II para introduzir o conceito da teologia da libertação de igreja, né? Então, Gustavo Gutierrez, ele escreveu um livro que é talvez a obra fundante da teologia da libertação. Gustavo Gutierrez, um padre peruano. Nós sabemos que a teologia da libertação ela não nasce na América Latina, né? Tem suas origens russas, como a gente já viu, alguns húngaros também, temos o padre Comblan, etc., mas aqui na América Latina ela tem como seus principais acólitos o padre Gutierrez e o nosso Leonardo Boff, né? O intelectual, né, para orgulho de nós brasileiros. Graças a Deus na palestra, na plateia, nós não temos só brasileiros, então não vai ser para a vergonha total da nossa audiência saber que Leonardo Boff é o intelectual brasileiro com maior influência, com maior grau de influência fora do Brasil, né? Este é um dado que precisa nos envergonhar e também nos assustar. Né? A que ponto nós chegamos, né? Bem, mas diz Gustavo Gutierrez o seguinte, quando ele trata sobre igreja, ele diz na página 214 do seu livro, Teologia da Libertação, o seguinte: chamar a igreja sacramento visível de toda a unidade salvífica, essa definição de sacramento visível de toda a unidade salvífica é uma definição da Lumen Gentium, do parágrafo 9º da Lumen Gentium. Então, Gutierrez cita textualmente, literalmente, a Lumen Gentium. É definida em relação ao desígnio salvador, cujo cumprimento na história ela releva e significa aos homens. Sinal visível, a igreja envia a realidade da comunhão com Deus e na unidade de todo o gênero humano. Novamente, Lumen Gentium. Então, Gutierrez começa a definir aquilo que é esse sacramento, que é a igreja, a partir da Lumen Gentium, a partir dos documentos do Concílio Vaticano II. Seu centro está fora dela, na obra de Cristo e de seu Espírito. Pelo Espírito, ela é constituída sacramento universal de salvação. Fora do Espírito, conduz o universo e a história à sua plenitude em Cristo. A igreja, fora disso, a igreja nada é.
Gutierrez, ele começa, assim como fará Leonardo Boff, a utilizar-se da definição da Lumen Gentium para então explicar que esse sacramento, essa definição de igreja como que sacramento da salvação, é nada mais do que um encontro da humanidade, né, com a sua grande antítese, que é Deus. Diz Leonardo Boff, no capítulo 4 do seu livro Teologia do Cativeiro e da Libertação, que surge em 1980. Então, situando-nos historicamente, a gente tem 1965, fim do Vaticano II. 10 anos depois, nós temos as primeiras obras, como, por exemplo, o livro de Gutierrez. Em 1980, nós temos alguns dos principais livros de Leonardo Boff, nessa primeira fase da teologia da libertação, nessa fase materialista, racionalista da teologia da libertação. Mas já nessa fase, Leonardo Boff diz o seguinte, explicando o que é a salvação, hein? A igreja tem como por objetivo a salvação dos homens. Mas o que é essa salvação? Leonardo Boff se pergunta e diz: teologicamente, a salvação é um conceito escatológico. Isto é, só no termo da história humana. Então, a salvação é algo que acontece na esfera humana, pessoal e cósmica, triunfa totalmente a salvação. A salvação implica na totalidade do mundo em Deus. A libertação é, portanto, a salvação total do homem, a sua libertação total para Deus, né? Que é a base de todo sistema imanentista, né? A libertação daquilo que está aprisionado nas coisas, aquilo que está aprisionado nos seres, que ao se libertarem desta prisão, deste cativeiro, ao se libertar deste cativeiro, alçam então a um plano salvífico de união total com Deus, né? Um modelo imanentista presente desde a filosofia de Duns Scotus, com o mestre Eckhart, com Hegel, como a gente observou, e que já começa desde as primeiras obras da Teologia da Libertação, nascente em 1980. Então, concluindo, o que nós enfrentamos, e talvez isso seja necessário que a gente compreenda, o que nós enfrentamos é muito mais do que apenas uma ocupação de espaços. Nós enfrentamos um sistema metafísico, anticatólico, um sistema metafísico que tem por objetivo a utilização da igreja, a utilização do Deus pregado pela Igreja Católica para a sua realização, para a sua concretização, né? Então, no fundo, a heresia do gnosticismo, que nos acompanha desde o segundo século de cristianismo, é exatamente essa: a utilização da Igreja Católica para a concretude, a realização total de seus próprios desígnios, né? É isso que nós enfrentamos e enfrentaremos. Contudo, e como última palavra, eu deixaria aquilo que providencialmente e profeticamente já nos foi lido hoje pela manhã. Então, a última palestra da noite termina com uma frase da primeira palestra pela manhã, que é Gênesis 3:15, né? Mais uma vez, Nosso Senhor se utiliza do seu Sepúlveda na sua palestra hoje de manhã para nos relembrar tudo isso, né? Quando já ali em Gênesis 3:15 está o proto-evangelho, a boa nova, né? Se existe esses dois grandes sistemas,
Por um lado, materialista, racionalista, como a primeira geração da teologia da libertação. Por um outro lado, esse sistema imanentista e esotérico desse ecologismo difuso que começa a aparecer dentro da teologia da libertação. Contra essa língua bífida dessa serpente que a gente já combate há tantos anos, nada mais do que aquela que esmaga a cabeça dessa serpente. Contra a teologia da libertação, basta-nos Nossa Senhora. Era isso que eu tinha a dizer a todos, e viva Cristo Rei!